Almeida, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é meu convidado de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. O meu convidado de hoje, ele é CEO da FCA Filmes, produtor audiovisual, já fez mais de 50 mil filmes. Ele trabalha com moda, publicidade, grandes marcas. Ele é meu mano do coração, então seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Fábio Costa! Bora lá? Bora lá, tô animado, hein? Tá animado? Tem muita coisa pra contar. E você vai compartilhar tudo com a gente, todos os segredinhos aí, o que acontece nos bastidores? Todos eu nunca posso prometer, mas muita coisa boa eu vou contar, posso contar algumas fofocas, dependendo, mas isso mais pro fim. Tá bom. Pra quem vê, pra quem assistir tudo. Ótimo, então ó, fica ligadinho aí que o Fábio vai contar tudo pra gente. Então, bora começar, Fábio, compartilhando com a gente como que tudo começou. De onde surgiu a vontade de você trabalhar com o audiovisual? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, eu ia sempre pra praia, lá pra Itanhaém, que eu tinha família lá, meu avô e minha avó, hoje falecidos. E eu acabei fazendo uns amigos lá. Eles moravam num prédio, e um deles, o Bruno, que inclusive faz alguns trabalhos comigo, ele tinha uma câmera, na época aquelas câmeras maiores, mais antigas, e ele já fazia algumas coisas. E eu não lembro exatamente o dia, como foi, mas a gente começou a gravar algumas coisas por pura diversão, assim. A gente não era muito aquelas crianças que gostam de sair muito com os amigos. A gente até gostava de fazer algumas coisas, mas a gente gostava muito de produzir. Eu não sei exatamente o porquê, acho que antes disso nunca teve nada. Minha família também, totalmente diferente disso. E a gente começou a produzir vídeo, fazia vídeo, a gente gostava muito de cinema. E começava a fazer algumas coisas por conta própria, e desde os 9 anos de idade, assim, até uma história bonita, vamos dizer assim, sempre foi o que eu quis fazer. E hoje eu tô aí até isso. Eu sempre quis mesmo trabalhar com uns amigos, principalmente no audiovisual, e foi indo. Aí no fim é como se fosse um sonho de criança, vamos dizer assim. Ai, que legal, que coisa, assim, diferente, porque normalmente se você vai perguntar para uma criança, muitas vezes ela entra num personagem, vamos dizer assim, porque ela viu num desenho, ela viu alguém que fez, ela meio que vai copiando e ela fala, você é astronauta, bombeiro, policial, né? Agora, começar com 9 anos, já com uma ideia de sair gravando, fazendo meio cinema, isso é para poucos, hein, Fábio? Porque olha que legal que vocês tiveram a iniciativa de fazer algo que hoje é um dos principais trabalhos que as pessoas fazem aí para divulgar, principalmente o seu trabalho. Para você ver, hoje a gente está aqui gravando, né, um podcast que também está dentro de uma gravação, né? Então, tudo isso é muito legal e que bom é que você ainda é muito jovem, né? Boa, então... Gostei. Não é combinado isso, viu? Ela falou de verdade. Não, mas é verdade mesmo, porque você já desenvolveu, cresceu e hoje você tá voando na sua carreira, né? Obrigado. Então, isso que é muito legal por você ter começado cedo e ainda por ter sido algo junto com um amigo e que bom que esse amigo ainda tá junto com você em alguns momentos, né? Inclusive ele voltou esse ano, mandar um abraço pra ele, Bruno. E é realmente isso, né? Eu acho que faz sentido isso quando a gente é pequeno. Talvez possa até ter sido um sonho que a gente pensou, aquele negócio, que você quer ser quando crescer? Quero ser astronauta, alguma coisa. Pode até ter sido assim no começo, mas por totalmente vontade minha, eu fui moldando isso, lapidando. Acho que os meus pais também ajudaram muito, né? Meus pais nunca foram aqueles que falam, vai arrumar um emprego, vai fazer isso, né? Sempre deram muita liberdade. E é isso. E tô aqui, né? Hoje... Aí não, tô aqui, Compartilha Cast. Ai, Fábio, figura. Mas o que você acredita que seja fundamental pra gente conseguir seguir a carreira dos sonhos? Você falou aí, o apoio dos pais, né? Que isso é fundamental. Imagina, você é um rapaz que não foi cobrado dos pais, vai arrumar um emprego. Você começou e você viu uma grande oportunidade nesse negócio. E você trabalha, então, você lembra quantos anos você começou a fazer isso profissionalmente, Fábio? Desde os 18 anos. Na verdade, assim, quando eu fiz 18 anos, eu vim para São Paulo, né? Eu sou natural de Campinas.
vim fazer faculdade, arrumei um emprego de secretário numa escola de música, mas eu já ia fazendo os meus vídeos, né? Aí com 19 anos, acho que 19 para 20, mas por aí, eu comprei minha primeira câmera profissional, né? Tinha as que a gente fazia lá na praia, né? Mas eram coisas mais antigas. E aí comecei a fazer mesmo. Eu fiquei 1 ano nesse meu primeiro trabalho, larguei, falei, não, já quero começar a fazer algumas coisas, até tentei implementar ali no trabalho, fazer, sabe aquela coisa, tô no trabalho porque eu preciso ganhar, mas estou pensando o tempo todo no outro. Aí ficava lá no computador, estudando, vendo coisa, querendo, sempre gostei muito. Agora, a sua pergunta de o que precisa, né, talvez qual é o segredo, né, para fazer isso, assim, difícil, né, mas eu acho que assim, se não fosse meus pais, bem provável que eu estaria aqui, bem provável que eu tivesse seguido essa carreira. Eu acho que a gente incentivar o outro, ter essa liberdade muda muito, né? Senão, imagina, eu começo a fazer alguma coisa, né? Inclusive, né, pessoas que já trabalharam comigo, eu já ouvi pais dessas pessoas falando, sabe aquele cochicho que você sabe, um ouviu, que trabalhava sempre comigo, né? Uma pessoa muito próxima a mim. Que o pai falava, como é que vai ganhar dinheiro fazendo fotinho de evento? Como é que vai fazer isso, sabe? E a pessoa mesmo assim trabalhava, né? E eu sempre pensava, falava, caramba, imagina, meus pais fazendo isso. Então, acho que foi muito importante. Mas, assim, o que eu posso falar, assim, é que até por... A gente vai chegar, né, no hoje, né? Eu sei que a gente tá falando primeiro do passado. Mas eu acho que fazer o que você gosta é o único jeito das coisas irem pra frente. Não tem como, porque você pode fazer alguma coisa por dinheiro, pode fazer alguma coisa por oportunidade, mas eu acho que a conta sempre chega, né? Como eu lido com muitas pessoas, né? Eu tenho filmmakers, tenho atendimento, já tive alguns atendimentos, várias pessoas trabalharam comigo. Hoje, não são as pessoas que estão, mas as pessoas que estão e mais produzem são as que mais gostam, né? Várias vezes a gente conversa, né? Eu, o Felipe ali que tá me filmando, Thiago, né? Que você chamou ele. Você chamou não o Felipe. Conta, não conta. Você chamou o Felipe de Thiago. E com algumas pessoas que trabalham comigo, a gente sempre vê isso, né? Quando tá tendo algum problema, vamos dizer assim, ou quando alguma coisa não tá fluindo tanto, geralmente é porque alguém tá fazendo alguma coisa que não tá gostando tanto. Então, é meio clichê, né? Mas eu acho que tem que fazer o que você gosta, né? E eu não consigo, não é nem que eu não consigo ver outra forma. E graças a Deus, se você puder ter a sorte que eu tive de seus pais incentivarem. Maravilhoso, porque é exatamente isso, né? Pode ser que nesse momento muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, falar, mas hoje eu já trabalho há muitos anos numa carreira que eu fui construindo porque foi aquilo que eu sabia fazer. Sim. Só que o que eu realmente gosto de fazer não tem nada a ver com aquilo. Como que eu faço essa transição? Então é necessário entender como você fez no começo, né? Você trabalhava num emprego e aos poucos, à noite, você foi criando o que você via e o que era o que você queria para o futuro. E isso que é legal. Você vai trabalhar mais? Vai trabalhar mais nesse começo. Mas você vai conseguindo aos poucos e fazendo essa transição e, de verdade, se jogar. Mas por te conhecer, né, dos bastidores, eu sei que você estudou muito. Não foi só porque você começou cedo, você foi aprendendo, lógico. Provavelmente isso foi indo um pouco intuitivo, mas eu lembro que você falava, você me emprestou, me deu um livro que foi, acho que um dos livros mais lindos que eu já li. Você tá sempre lendo, buscando atualização, estudando. Isso ainda faz parte da sua vida, Fábio? Faz bastante. Essa época aí que eu te emprestei o livro era o auge, tá? Não tá nesse nível, mas tá bastante, assim. A gente traça algumas metas, assim, pra empresa e eu traço as minhas pessoais. E uma delas é ler, estudar. E assim, você tá falando, quando você me conheceu, de estudar sobre autoconhecimento, né? Mas assim, eu sempre estudei muito e gosto muito de estudar as coisas da minha área. Se você for sair pra comer, você, o Felipe Thiago, né? Ou alguém da área, assim, eu acho que a gente é legal, mas a maior parte do tempo a gente vai ficar conversando de trabalho, vai ficar conversando de câmera, vai conversar de coisa que saiu, sabe? Vai brincar alguma coisa, mas a gente vive isso, sabe? Minha mulher, ela trabalha com a gente, né? Você sabe. Ela é uma das editoras lá, a editora principal, claro, deixar claro, né? Vai que tem problema depois. E, assim, eu não sei se ia dar certo não se fosse de outra área. Porque é só isso, a gente gosta, a gente trabalha, a gente fala disso, as fofocas são disso, as coisas boas, as reclamações são disso, a gente é muito unido na área, sabe? Então, acho que teve toda essa parte de estudar, eu acho que o autoconhecimento me ajudou muito para crescer, obviamente, como pessoa,
né? Mas também para começar a olhar o outro de uma forma diferente, né? Mas, assim, desde antes, né? Você tá falando aí mais ou menos há uns 6 anos atrás, né? Desde bem antes eu estudo bastante o meu negócio, né? As coisas mudaram, a gente vai chegar nisso também, né? Antes eu estudava mais porque eu queria ir pro lado do cinema, e aí vieram as redes sociais, enfim. Mas eu sempre me atualizei demais. Eu gosto muito de ver, às vezes não, ontem à noite, fiquei até 11 horas da noite vendo vídeo de review de câmera, de vídeo, edição, a gente gosta mesmo. Uau! Então, já tá na veia, né? E falando nisso, eu acho que tá. Já vou deixar um convite pra Rayna vir aqui gravar, porque é bem legal falar isso, porque ela é formada em odontologia, ela de formação é dentista, fez pela Federal, e hoje ela é bem legal, ó, o convite tá feito já, e hoje ela trabalha com você, a sua diretora de edição, é isso? Exatamente. O seu braço direito e esquerdo, uma pessoa incrível que faz aí trabalhos. E foi trabalhar naquilo que realmente ela gosta, né? Que hoje tem, como você falou, vocês devem estar falando o tempo todo do negócio, de como crescer, evoluir, para onde vai, e faz parte do negócio em si, né? A gente, quando tem parceiros, né? Sua esposa, meu marido, a gente tá sempre trocando com eles, porque faz parte. Imagina, se não apoia, é igual o que você falou do pai. Se seus pais não te apoiassem, imagina a mesma coisa de uma relação. Então, eu acho que tem tudo a ver isso, né? A própria história dela, aí depois eu vejo com ela, você pode ir, tá? Isso, mas acho que não tem problema. A própria história dela, ela foi meio que, não forçada no mau sentido, né? Mas, assim, ela não sabia exatamente o que ela queria e a família dela, né, queria muito que ela fizesse alguma coisa relacionada à saúde. Que saúde, emprego, né, tem toda aquela história. E ela não gostava. Não gostava, né? Você sabe bem, acompanhou bem esse processo. Sim, a gente fez mentoria. Tinha dia que eu ia buscar ela no trabalho, né? E à noite, né? O fim de tarde, ela não falava comigo. Ela tava tão estressada, ela ficava das 18 horas que eu buscava ela até dormir sem falar comigo, de tão estressada que ela tava. Não gostava, pra você ver. E aí, ela veio fazendo, ela falava que gostava disso. Ela até mencionava às vezes que ela tinha alguns amigos na faculdade que fazia vídeo e ela tinha interesse, né? Sabe quando a pessoa tá meio assim, quero ir, mas tô com receio, será? Ela tinha até receio de falar isso pra mim. E ela começou a fazer, né? Obviamente também começou a ganhar ali, né? Sim. E hoje, assim, eu não posso garantir esse número pra você, mas tudo que eu já pesquisei da nossa área, ela é top 5 editoras que mais editam no Brasil, não é nem São Paulo. Não, e ela faz cada trabalho lindo, porque eu vejo e acompanho vocês, né? Então. Obrigado. Não, é de verdade. Gente, vocês precisam conhecer o trabalho do Fábio, mas ele já vai deixar todos os contatos dele, mas eu quero que continue compartilhando um pouquinho, né? Porque você falou. Você começou lá com 18 anos, mas teve todo um processo aí, né? Não foi hoje como você trabalhando com grandes marcas, né? Sendo referência na sua área. Você precisou começar com social media, depois um pouco sendo o editor. Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso, Fábio. Então, naquela época, né, quando 2010, mais ou menos, que eu fiz faculdade, é isso, mais ou menos não, exatamente 2010, quando eu comecei, eu não lembro se tinha rede social, talvez estivesse entrando no máximo um YouTube, né, mas devia ser bem diferente do que é hoje. A gente fazia muito pensando em cinema, né, nossa referência era cinema. Se você pensar nas nossas vidas há 20 anos atrás, mais ou menos, era ir no cinema, era ver um filme em casa, e mesmo assim a gente não tinha muito acesso. Eu acho que como a gente não tinha tanto acesso também, a gente dava mais valor, assim, gostava muito, se encantava muito, né? Vou te dar um exemplo, eu vejo muita gente falando assim de, tipo, Harry Potter foi a franquia que eu mais gostei, O Senhor dos Anéis. Eu acho que se fosse hoje ia ser muito diferente, não sei se é um gostar tanto, não sei se é ter tanto espaço. Não tô falando mal nem bem de hoje ou de antes, né? Mas eu quero dizer assim, então o que encantava a gente, o que a gente queria fazer e o que a gente tinha era mais a parte do cinema. Só que aí começaram a chegar as redes sociais. E aí assim, primeiro um susto, né? Ninguém sabia o que seria isso, né? Eu lembro que chegou o Instagram, 2000 e... não vou me arriscar a falar a data do Instagram num podcast gravado, não. Mas faz um tempinho. Fala, em 2000, eu falaria 2012, mas 2000 com muito medo. E Guaraná com rolha. Isso, 2000 e Guaraná com rolha. A gente entrava, postava foto com aqueles filtrinhos lá, se divertia e tal, mas acho que ninguém imaginava que ia virar um negócio sério assim. Não mesmo. Né? Hoje, se acabar o Instagram hoje, eu tenho quase certeza que alguém vai migrar para algum lugar, né? Eu tô razoavelmente tranquilo, mas não tô tão tranquilo assim, não.
eu fico pensando, nossa, quanto que eu dependo dessa plataforma? E aí, quando eu vi essas redes sociais, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso me adaptar, né? Quem que vai assistir um vídeo? Ainda rolou muito essa adaptação. Eu lembro que no começo a gente queria jogar umas coisinhas mais longas, algumas coisinhas mais conceituais, né? Mas mudou demais, né? Muito. Até tem o YouTube ali no meio do caminho, que é uma coisa que tem uma liberdade assim maior para você colocar mais coisas, né? Mas o tchan mesmo foi Instagram, o próprio Facebook um pouco antes, e aí eu comecei a pensar, bom, tenho que me adaptar aqui. Comecei a estudar social media, primeiro estudei para mim, e aí eu vi, nossa, eu tô fazendo bem, e eu tava tendo muito sucesso lá, na época eu tava conseguindo muito resultado em Instagram, Facebook, falei, vou fazer pros outros. Aí comecei a fazer, e me adaptei. Tanto que uma época eu fiquei até na dúvida, você sabe disso, até se eu ia seguir fazendo só vídeo, ou se eu ia ter uma equipe de vídeo e ia continuar como social media, mas e aí acho que toda essa história aí bagunçou e hoje até faço algumas coisinhas, não eu literalmente, né, mas a gente tem nossa equipe que faz umas coisinhas de social media, mas hoje o foco é Vídeo. praticamente 100% vídeo. Tem um pouquinho de foto também, né, que às vezes o pessoal confunde, né, tem muita história, você vai no lugar, faz uma foto também, aí pede pro videomaker, o videomaker quer... O pessoal do estúdio aqui sabe o que eu tô falando. O videomaker não fica muito feliz, não. Mas eu não tenho um número exato, mas no mínimo 90% é vídeo. Não, hoje as pessoas elas não têm mais paciência com foto, né? Não gosta mais de coisas, gosta de movimento e de coisas rápidas também, né? Daquilo que a gente antes fazia grande. O Fábio começou, quando ele estava nesse mundo do social media, ele cuidou das minhas contas quando eu ainda só fazia coisas para abrindo portas. Verdade. Muito legal. A gente fez vários videozinhos legais. Virou um case de sucesso, né? Você viu que legal? E a gente foi mudando, só que o Fábio chegou a um nível que daí eu não conseguia mais alcançar. E não, aí agora ele só aqui, atende os famosos, sabe, gente? Por isso que eu voltei aqui, né? Falei, vou esperar ela ficar famosa e aí eu atendo. Isso aí, ó. Por isso que agora eu tive a honra e o prazer de ter o Fábio aqui no Compartilha Cast. Mas muito legal, porque a gente foi indo por bastante tempo, né, Fábio? A gente foi pelo fazendo... menos uns 2 anos. Ali. E o Fábio, ele tem uma criatividade e ele é muito brincalhão, vocês já perceberam, né? Porque ele parece uma pessoa séria, mas ele tá sempre dando umas... Que é isso, pô. Dono de empresa, não pode falar isso no podcast. Pode sim. É isso que traz, sabe, Fábio? Porque as pessoas, elas não contratam marca só. E acho que você, certeza. Por estar junto, por trás de todas as marcas, você sabe muito disso. As pessoas, elas contratam pessoas. E aí, as pessoas, quando conhecem quem realmente é o Fábio, o que ele faz, o humano que é o Fábio, porque... Por isso que eu chamo ele de mano. Porque ele é mano mesmo. Ele é meu brother de... Fábio, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele não mede esforços pra fazer. A gente tá um pouco distante, mas... Agora, vamos ver se a gente volta aí. Não, agora não tem desculpa. Agora não tem mais desculpa, agora porque pra mim. Você está nas minhas mãos aqui com o Compartilha Cast. Não, tô querendo esse material aqui, né? Não, também, né? Isso eu vou segurar o Fábio por bastante tempo. É isso. Ferrou. E, Fábio, vamos já aproveitar que a gente tava falando de vídeo, né? O principal foco hoje seu é produção de vídeo para... as principais marcas de moda, né? O que te encantou nesse universo e o que ele exige de diferente em termos de estética, narrativa, velocidade? Como que você construiu chegar nesse caminho de estar com essas marcas e marcas muito famosas, né? Tá. Primeiro, acho que assim, quando alguém começa a fazer vídeo, principalmente a área de cinema, eu acho que pouquíssimas pessoas pensam, não, eu vou trabalhar com moda, a não ser que seja uma pessoa da moda. Moda é um universo muito... Como eu posso dizer? É único, né? Dele é uma coisa que quanto mais eu tô entrando nesse universo, só sei que nada sei, né? Quanto mais eu vejo, menos eu sei. É muita coisa, é muita história, é muita gente que você vai conhecendo. E assim, se você pensar em moda como... literalmente roupa só, a roupa, ou sem pensar em status, assim, né? É muito louco o poder que uma roupa, que um look, que um estilo podem fazer, né? O que isso cria, né? Se você começa a ver números, assim, das coisas que grandes marcas, de vendas, de tendências, de histórias, você fala, não é possível, né? Moda movimenta muito. E assim, o porquê eu entrei e como eu entrei, né? É basicamente assim, por demanda, né? Você precisou nichar. Precisei nichar. Hoje é pura moda. Só moda praticamente. A gente ainda faz um pouquinho de arquitetura, né? Faz alguma publicidade. Tem
até que tem bastante estética, mas é uma estética muito ligada à moda, uma coisa está muito ligada à outra. E foram contatos, né? E aí um contato ali que é uma publicidade com um pezinho na moda, né? E aí eu acabei entrando e tô aí. Mas assim, não é que eu tô aí. Eu tô aí há 4 anos, não, mais 5 anos, fazendo pelo menos 90% só moda. E assim, peculiaridades, o que que tem? Ah, tem muita coisa. Primeiro tem um imediatismo surreal. É uma coisa assim, eu não consigo explicar. É uma coisa de tá fazendo vídeo, tem alguém te pressionando que precisa lançar o vídeo. Não é que precisa estar pronto o vídeo para ver, precisa lançar, precisa estar na plataforma. Que moda é muito rápido, né? Eu não sabia que antes de entrar nesse universo, quanto evento de moda tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente tá falando agora, com certeza tá tendo algum evento de moda, algum desfile, ou alguma marca tá fazendo que horas são agora? O almoço já passou. Já. Mas um chá da tarde. Tem muita coisa. E é loucura. Os donos, as donas de marcas, elas fazem tudo, assim, elas entram... Eu acho que, assim, a grande diferença é que os clientes, os meus clientes, né, que são os donos das marcas, eles jogam muito pesado, né? E por isso a gente tem tanta demanda, né? Muito pesado, assim, no bom sentido, pode ser no mau sentido também, mas de ser... São players muito agressivos. Agressivos. Bem agressivos, porque o mercado é isso, né, de modo, principalmente quando você fala de grandes marcas, né? Por exemplo, claro, você vive vai comprar alguma coisa, né? Você vai no evento de alguma marca, né? Tudo bem, você pode ter alguma preferida, mas vamos dizer que você abriu sua cabeça, você fala, não, hoje eu vou conhecer uma nova. Quantas que vão ter no seu nicho? De uma pessoa muito rica, muito bem sucedida, né? Posso falar assim? Amém. É isso. Tem muita coisa, muita coisa. Tem dias aí, inclusive, não, hoje não, amanhã tem um pouco mais. Tem dias que a gente tem 10 gravações. No dia? No dia. Meu Deus. E como que vocês conseguem dar conta disso? Aqui, joga a mão pro céu e torce pra dar certo. Muito café na veia? É muita gente. Tem muita gente trabalhando. Você tem um backstage aí de uma equipe que tem que estar... Fixo mesmo, não tem tantas pessoas, né? Tem a Rara Editora, tem o Diogo Atendimento. O Felipe Thiago, ele é praticamente fixo, ele não tá pegando trabalho do concorrente, de ninguém, porque é puxa saco só, mas... Seu brother. Mas ele é. E, além disso, tem... no nosso grupo de FCA empresa, no nosso grupo Fofocas FCA tem 12 pessoas, então tem pelo menos 12. Entende? Contando editor, filmmaker, fotógrafo. Então é isso, tem muita coisa assim mesmo, né? Eu acho que se eu tivesse em outra área, seja uma publicidade... Ou outra coisa, por exemplo, fala muito de eventos. Moda tem muito evento. Eu acho que moda tem mais evento do que... Por exemplo, agências de evento, sabe? Aquela agência que produz evento de firma, evento de final de ano de escola, confraternização. Eu acho que uma marca faz... Posso estar errado esse número, mas tenho quase certeza que uma marca mesmo que tá ali no jogo, ela faz mais eventos que essas agências. É muita coisa mesmo, assim. Muita coisa. É loucura. E ao mesmo tempo que se é loucura entre as marcas, né? É muita loucura entre filmmaker, fotógrafo, né? Hoje a nossa área é muito abençoada, né? Tava conversando com um fotógrafo esses dias, falando disso, que nossa área chega alguém que não conhece, vai ver vídeo no YouTube, compra a câmera, que hoje, né? Poxa, não é barato, mas você consegue fazer um investimento razoável e consegue decolar. E se for uma pessoa criativa, com boa vontade, como você fala, as pessoas gostam de pessoas, ali com sorrisão no rosto, conquista tudo, né? Então, é muita loucura esse meio. Né? Mas aí você precisa estar gerindo tudo isso. E você me contou nos bastidores que agora o Fábio é o CEO da FCA. Ele é o que manda prender e manda soltar. Você prendendo muito. Te prendendo muito. Você agora está cuidando da empresa, dos processos, olhando a empresa para que ela cresça ainda mais. É isso, Fábio? Assim, sempre fiz isso, mas sempre fiz isso atuando também, né? Eu sou filmmaker, né? Eu sou editor. E, querendo ou não, né, já vou responder mais literalmente sua pergunta. Querendo ou não, os clientes, eles me querem muito, né? Tem muita gravação, né? Meus clientes, pura verdade isso. Tem muita gravação que eu vou e às vezes não faço nada. O Felipe Thiago fica filmando, ou outra pessoa fica filmando, aí vai um assistente também, eu fico meio que junto, assim, tipo, só eu, dono da empresa, tô legal. Claro, eu dou minhas ideias, tudo, mas todo mundo sabe fazer, né? A equipe... pago bem, os meninos, eles sabem, tá ganhando bem hoje, né? Todos eles ganham bem, trabalham bem, são muito selecionados, né?
a gente tem uma característica na empresa que a gente só trabalha com gente que tem uma experiência, né? Lógico, né? Nada contra, eu tô falando, não tem um novinho ali, não tô falando que são melhores ou não, mas a gente tem um padrão ali que a gente atende clientes muito exigentes. Não só em questão de qualidade, mas de entrega, de tem que estar ali na hora, tem que ter um padrão, tem que conversar, tem que resolver. Então... Você tem que estar acompanhando toda a sua equipe, porque, de uma certa forma, quem está te contratando, né, as marcas, fala, se não for o Fábio, eu não quero. Então, você precisa estar sempre junto com eles para eles falarem, tô aqui de alguma forma. Agora você pensa assim, tem 10 gravações no dia. Como que eu faço para eu escolher uma para ir filmar? Né? E você tem que jogar pra cima o Unido Unité, né? Então vai pôr ali vamos ver, roda, quem que deu, aqui, marca de sapato. Não dá pra fazer isso. E aí, conversando, né, o meu atendimento, o Diogo, abraço aí, viu, Diogo? Manda um abraço pro Diogo aí, Felipe. Abraço aí, Diogo. São amigos. O Diogo, ele é um amigo de infância meu, a gente estudou na escola junto, ele não era da área, né, mas ele se formou em jornalismo. Olha que legal. Olha que legal. Ele é muito comunicativo, tudo. Assim, ele gosta da área dele, mas ele acabou adaptando. Ele tá trabalhando comigo. E a gente começou a conversar muito. A gente é muito amigo. Aqueles amigos que se falam a verdade, sabe? Aquelas verdades que você não quer ouvir. Né? Alguns outros também. Aí fui também fazer uma consultoria, perguntar. E eu vi a única forma de... Talvez não seja a única, tá? Mas a única forma que eu estou vendo agora é de ser o gestor, né? Eu acho que ao mesmo tempo que essa história é muito bonita de, começou, é o sonho de criança, foi filmando, etc. Quando você está falando em negócios, gestão de empresa, não é isso que manda, né? Aliás, talvez seja o contrário, né? Tem que tirar o coração e tem que ir para a razão, né? Total, tirar total o coração. E é isso, eu estou nesse momento, né? Não é que eu não estou indo em nenhuma gravação, né? Tem algumas condições para isso, se o cliente quiser muito, né? Ali, tem um Pix ali, sabe aquela coisa... O preço é muito mais alto. Não é tudo isso não, mas tem, né? Só que ao mesmo tempo eu acompanho tudo, né? A gente teve já, em janeiro, a gente teve 25 gravações, né? Praticamente uma por dia. Se contar que começar... tirando todos os... Até mais, né? Se eu contar que começa depois, janeiro, né? Começa depois do carnaval, né? Tô esperando passar esse carnaval, que é sempre isso. E a gente já teve feedbacks muito bons, né? Com edição nova, captação nova. Eu acho que só de parar, pensar, conversar, entende? Não ficar nessa loucura, que às vezes, poxa, eu tô gravando ali e tem mais 4 gravações. Por mais que todo mundo seja treinado, por mais que todo mundo seja bom, é muito diferente quando eu penso alguma coisa, converso, esse cliente gosta disso, pensa nisso, sabe? Então isso já tá dando uma diferença e a ideia é que dê mais diferença ainda. Então, ao mesmo tempo, eu não tô indo pessoalmente, às vezes eu pego uns dias assim, mas meio aleatórios, tá? Eu dou uma passadinha na gravação, assim, mas meio de coadjuvante, só pra ver se tá tudo bem, sabe? É pra fazer o cliente espião, né, nos meninos. Que não pode prometer isso, né? Senão... Eu tô brincando. Senão a conta de Uber vai ser cara, imagina. Daí pra 10 lugares diferentes. Nossa. E aí é isso, eu tô descobrindo, né, que essa não tem outra forma, né? Talvez, se vamos dizer assim, se há 5 anos atrás tivesse achado um sócio, um gestor que é totalmente de business ali, que não é da área, talvez isso já tivesse acontecido bem antes, talvez as coisas mudassem, talvez precise ainda ter uma pessoa assim, né? Mas a princípio quem tá se tornando essa pessoa, que sempre foi, mas agora com muito mais tempo, né, sou eu. Porque senão, ainda bem que você ainda não tem cabelo branco, né, Fábio? Porque É que é desse lado só. Porque quem é eu, né, quando a gente começa e daí tem que fazer tudo, é que você já tem uma equipe grande. A gente fica maluco. Sim. Porque daí, senão as pessoas vão falar assim, já produziu mais de 50 mil vídeos, teve sorte. Ninguém tá vendo por trás dos bastidores. Tudo que você fez, quantas noites que você não dormiu para ter que entregar material, para pensar em tudo. E aí, não é só a questão do tá lá gravando, editando. Tem toda a parte burocrática de uma empresa. Ou se tem. E tem todo um planejamento gigante, porque tem investimento de equipamento, tem produção, equipe, treinamento, um monte de coisa, né, Fábio? Como que é isso nos bastidores? E como que tá sendo agora? Você falou que tá no início ainda, mas tá curtindo ficar aí só como o chefe da turma? Tô curtindo, durmo o dia inteiro, tô brincando.
Lógico que não, né? Durmo, olha a conta, aumentou, tá bom. Não. É brincadeira. Ó, brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Não tem o pessoal lá que faz o corte só da parte errada? Não, mas isso é importante. Imagina, que as pessoas entendam. Durmo o dia inteiro. Não, mas é porque as pessoas precisam entender, Fábio, que você é essa pessoa da brincadeira, no sentido de, não brincadeira, de descontração. Porque imagina se você fosse aquela pessoa amarga. Né? Sim. Ia ter que ficar só fazendo botox aí, porque a testa ia ficar tudo enrugada. Você não precisa disso, né, Fábio? Porque você é uma pessoa leve, uma pessoa do bem, lógico. Quando precisa cobrar, você vai cobrar, né? Devo cobrar mais, viu? Aí, ó, pessoal, vou cobrar mais vocês. Eu acho que assim, nesses bastidores, na verdade, ano passado eu já comecei um pouquinho mais, só que assim, a gente conversou, porque essa ideia já vem de antes, né? Algumas coisas eu já meio que não deixei de fazer, né? Mas deixei de literalmente estar para prestar atenção em outras coisas, né? Ano passado a gente pensou isso, só que ano passado a gente estava amarrado com muita gente, né? E não literalmente de, tem um contrato que o Fábio tem que filmar, não tem isso, né? São coisas da produtora, mas que eu acho que ia pegar um pouco mal, chegar assim, por exemplo, setembro e falar, não, ó, agora mudou, é assim. O pessoal vai falar, como assim, né? Ainda mais porque a partir de setembro é caos, né? Principalmente no meio da moda, é produção, é coleção, é um monte de coisa, é evento, nossa senhora, evento de final de ano. Aí tem campanha de Natal, um pouco antes tem campanha de Dia dos Pais, nossa, tem muita coisa mesmo. E eu já comecei a parar um pouquinho, né? E assim, é um mix de sentimentos. É muito bom, né? Eu acho que a parte de você saber ali que você tá fazendo uma coisa certa, né? E que ao mesmo tempo você tá deixando de ir, mas você tá meio que dando lugar a alguém, né? Ajudando mais pessoas, né? Eu espero que pensem assim, né? Mas não pensarem também, o que importa é que eu acredito que tô fazendo certo. É muito bom, ao mesmo tempo tenho a dificuldade de querer estar lá, né? É difícil, viu? Nossa, é difícil gerir pessoas, você tá louco. Nossa, eu acho coisinha... que é um dos grandes desafios de toda empresa, essa parte. Se não for maior, né? Tá louco. Mas sem as pessoas, como que a gente vai poder crescer e desenvolver e fazer com que o número ultrapasse a marca aí dos 50 mil? E quanto mais ou menos de vídeo você acaba gravando por ano? Você já fez ano passado foram 638. Meu gravações, Deus. né? Vídeos muito mais. É porque tem diária. Assim, no mínimo vai ter um vídeo por diária. A gente teve 638. Tem diárias que às vezes a gente vai fazer de moda que são vários looks. A gente tá falando de 50 vídeos. É uma diária. Tudo bem, são vídeos mais simples. Mas também tem diárias que a gente vai fazer conteúdo de influencer, conteúdo para shopping, para algum cliente. São 3 vídeos, às vezes 4 vídeos. Tem cliente agora, semana que vem, se der tudo certo. Vai sair depois, então já deu certo. A gente vai fazer 10 vídeos em uma diária. Então você imagina. Agora imagina aí quantos vídeos a Rara, o Bruno que edita com a gente, tem o outro Bruno que edita com a gente, tem outras pessoas que às vezes fazem alguns freelas pra gente também. Imagina quantos vídeos essas pessoas fazem. Imagina como é a cabeça delas. Agora pensa, imagina eu ter toda essa empresa gravar e ainda editar. Não tem condição. Não tem condições. A gente entra num burnout mesmo. Sim. E para sair dele, acho que nem com medicação, porque é loucura. Eu sei. E se eu não tivesse nesses últimos anos, né? Assim, trocou, o Diogo tá mais recente, mas a gente teve alguns atendimentos, né? Se eu não tivesse o atendimento, eu acho que eu já ia ter tido alguma briga maior aí. Ele segura muito a onda, né? E é isso, tem que tá cada um na sua casinha, né? Tem que ter o gestor, o diretor, o nome que você quiser, tem que ter o filmmaker, tem que ter o editor, tem que ter o atendimento. Provavelmente tem que ter mais coisa que eu vou descobrir ali. Cuidar dos bastidores, principalmente da parte burocrática da empresa, de notas, de tudo, né? Nossa, é chato, viu? Essa é a parte chata, eu também não gosto, não. Eu acho que... Mas faz parte, a gente tem que saber tudo para depois a gente poder delegar, né, Fábio? Porque também não adianta só ser um gestor de empresa e deixar delegar tudo na mão dos outros. E aí, como que vai fazer? Daí a pessoa faz como quiser e a gente, quando vai descobrir, tem um rombo, tem um monte de coisa devendo. Eu lembro que em vários livros que eu li de desenvolvimento pessoal, eles falaram isso, que você tem que ter alguém para tudo, mas você tem que entender pelo menos um pouquinho de cada coisa. Não é tipo, contrato ali alguém pra fazer o financeiro e larga, né? Você pode dar sorte, mas bem provável que você não vai ter, né? Fábio, a gente já falou um pouquinho da história, um pouquinho dessas coisas do que é os bastidores, essa sua nova mudança, mas agora que tá todo mundo querendo saber, né? Tem alguma história marcante na sua vida, assim? Tem história muito legal? Tem história aquela que você falou, socorro? Compartilha aí com a gente. Ixi, agora você pegou, hein?
Você assim, falou que tem uma história que eu não podia deixar de você esquecer, do microfone, que é bem legal. Tá. Não, assim, tem histórias engraçadas, histórias legais, assim. Uma história, começar do começo, uma história marcante de vida. Uma história marcante de vida. Vou chegar nela, né? Mas tem algumas histórias engraçadas. Teve uma vez a gente tava gravando, eu, Felipe e o Anderson. Um beijo, viu, Anderson? Aqui, ó, pra você. Anderson, você já deve ter visto nos stories. É um baixinho engraçado que eu fico zoando ele, coitado. A gente boa demais. Eu acho que eu já vi sim. Ela não sabe quem é você. Não sei, mas eu vou saber, ué. Tá tudo bem. A gente foi gravar com o Cauã Raymond, né? E aí, assim, aquela expectativa, pô, o Cauã Raymond, né? Falei, vou ver um dos caras mais bonitos do mundo, né? Agora, assim. Aí, assim, atrasou, mas nem foi culpa dele, tá? Tipo, um monte de coisa, tal. Aí, tá vendo esse microfoninho aqui? Felipe tinha um, né? O Cauã perdeu o microfone dele no meio do carro. E aí? Aí, ferrou, né? Aí, não tinha o microfone, a gente teve que... A gente tava indo pra um evento lá num shopping. Não posso falar o nome do shopping, porque agora tem um shopping que eu trabalho mais, aí vai dar briga. Imagina, a UCI vai. Né? E aí não tinha microfone dele, e aí sim ele ia participar de um talk, né? A gente começou a ficar desesperado, poxa, não tem um microfone. E aí esse aqui, a gente só tava com ele no dia, né? Mas bom também pra levar um backup, né? Que tava foi um grande aprendizado, né? Foi. E a gente não sabia com quantas pessoas ele ia falar, né? Mas a gente tinha entendido que ia ser 2 pessoas, ele mais um, né? Aí chegou lá, tinha ele mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 pessoas. Que ficavam se revezando, tudo. Mas depois deu tudo certo, a gente pegou um som lá com o pessoal da equipe e tal, foi só um desespero. Mas é engraçado, né? Que a gente brinca até hoje. Pô, o Cauã Raymond é o cara mais lindo, mas pô, foi o único que perdeu o microfone do Felipe. Cauã, por favor. O Cauã deve assistir aqui, né? Com certeza ele tá vendo. Com certeza ele tá vendo. Ele é super... É um seguidor do Compartilha Cast. Pô, você deu essa mancada com o meu amigo aqui. Não pode. Sim. Mas depois achou o microfone e vocês ficaram escutando todas as histórias? Não achou, não. Porque tem essa também, né? Já pensou? Ele leva o microfone e depois vocês ficam escutando tudo que ele ficou falando. Teve uma vez, na época, faz tempo, isso aí eu já não posso falar o nome da pessoa. A gente deixou, ela nem sabe disso, a gente deixou gravando, aí essa... Mas assim, não deixou por mal. É porque era um formato que a gente gravava há muito tempo no YouTube na época, deixou a câmera ligada lá, a entrevistada saiu com o microfone, foi no banheiro e, não sei, por algum motivo esquecemos ali, ou não lembro se a gente deixava naquela época. E ela foi com o microfone e começou a falar um pouco mal da nossa equipe. Falar mal do cliente que tava junto. Meu Deus, e tava tudo gravado? Tudo gravado. Nossa, tem cada história. Eu tô pensando como que eu posso falar. O nome da pessoa eu não vou falar, mas... Tá. Teve... Mais de uma vez teve cliente que foi fazer propaganda de um produto e... Falou o nome errado? Ah, não. Isso aí tudo bem, né? Corta ali. Quer dizer, não deve pegar muito bem se tiver o cliente junto, né? Que ele tinha que comer um produto... né? Tem que falar de um jeito que não vai dar pra essa pessoa entender. Aí comeu, cuspiu, falou, nossa, isso aqui é horrível, não quero isso aqui, eu tenho gravado. Meu Deus! Tem cliente de, vamos dizer, de aromas, né? Que foi sentir o aroma ali, aí gravou. Esse pessoal, não sei o que acontece, eles sabem que eu tô gravando, eles devem confiar muito em mim, né? Aí gravou falando, não, esse cheiro aqui nunca mais quero na minha casa, eu não vou espirrar isso aqui. Nossa. Que já trocou o aroma do negócio, porque, exagero, né? Pô, tá gravando um vídeo, nem tinha o cliente junto. Trocou ali pra espirrar, porque falou que não aguentava o cheiro de tão ruim que era. Mas tem demais. Ô, Fábio... A gente reclama da roupa, pode falar. Não, e... É até bom que você mande eu parar disso. Eu fico pensando, tem... Porque você grava com muita marca famosa, e também com muito famoso. Muito famoso. Tem famoso que é bem difícil de lidar, porque é muito estrela. Tem. E como que vocês fazem nesse momento? Tem que aceitar, né? Muito jogo de cintura. Eu acho que aí é o momento que você tem que ser mais falso, você tem que ser mais o funcionário falso. Tipo, não, tá tudo bem, sabe? Acostumar a levar patada, porque... Eles dão patada? Opa, não todos, tá? Não, tem alguns. Tem uns que são maravilhosos. Por exemplo, uma vez, falando de um maravilhoso, óbvio, né? A gente foi gravar a Sabrina Sato, ela era a mais educada de todos, assim. Ela é muito legal. Nossa, é um absurdo. Eu tava ali pegando uma água, ela falou, Alice, será que eu posso pegar um lanche? Quase que eu falei, pô, você é a Sabrina Sato, você pode pegar minha câmera, você pode fazer o que você quiser aqui, né? Como tem gente que, nossa, já tratou muito mal, já teve gente que saiu chorando, sabe? Não só os famosos, mas às vezes os clientes. E o problema é assim, o famoso com o cliente, né?
O problema, se eu tô gravando direto pro famoso, eu tomo uma, né? Eu não vou ser grosso, mas eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser e graças a Deus eu não preciso disso, né? Eu vou, saio fora ou... Fala obrigada, né? Ou Tchau. falo com os meninos, tipo, chega, deixa quieto, ou dou uma tiradinha, né? Às vezes eu gosto de dar umas tiradinhas, assim, umas indiretas, né? Às vezes falo até meio alto. Porque ninguém gosta, né, de ser maltratado. Só que o problema é que quando tá o cliente tá endeusando ali, o cliente tá pagando... o cachê... 6 dígitos ali pro famoso, né? E, poxa, vai pegar muito mal se você fizer isso, né? Pouco importa. A gente foi gravar uma vez, uma campanha de lingerie, né? Era com 4 artistas famosos. Juro pra você, eu cheguei lá, a mulher falou pra mim, não, então, você não vai me gravar. Eu falei, tá brincando. Eu esperando, assim, porque quando a gente vai gravar uma campanha de foto e vídeo, né? Geralmente tá fazendo a foto, depois vai fazer o vídeo, vice-versa, tem que esperar. Eu esperando ali atrás do estúdio pra começar pra ir lá, falou, não, você não vai me gravar. Daí eu fiquei olhando assim, tipo, pro cliente, né? Eu não ia contestar ali, né? Não ia confrontar a famosa. Aí... Daí ela falou, não, mas é que ele é o filmmaker e tal. Eu falei, não, só meu marido me vê de roupa íntima, ele não vai gravar, não. Entende? Aí a gente teve que ir lá pro... Tipo, e assim, tô falando num tom bem tranquilo, foi bem pior que isso. Aí a gente tinha que achar um lugarzinho, sabe? Se virar... E assim, eu acho que no fundo quem perde com isso é o cliente, sabe? Não sei se talvez não tenha como, né? Se todas são todas não, né? Obviamente não são todas, porque eu já falei que tem pessoas legais. Mas se a maioria é assim, ou e quando tá assim não tem o que fazer, mas eu acho que eles poderiam pensar melhor, porque muitas vezes o artista ali acaba estragando ou deixando de aproveitar muita coisa porque o cliente ali não soube negociar, ou porque... cordando de arroz ou porque ele é chato mesmo. Mas o engraçado, Fábio, é que você tá com a câmera na mão, com o microfone. E de uma certa forma, se ele tá te distratando ali, né? Se ele tá distratando a sua equipe, você tem como até se precisar falar, ó o que você fez, agora vai pras redes. Hoje em dia é muito fácil você poder fazer isso, é que você é muito profissional, você não precisa disso, é simplesmente chegar pro seu cliente e falar, olha, aconteceu isso, não dá pra gravar, não dá pra fazer isso, porque... né, distratou. Já teve preconceito em gravação, Fábio? Já. Tem um menino... Hoje tem mais, né? Mas na época tinha um menino negro que trabalhava com a gente, estava fazendo um eventão de uma marca... Uma marca não, tipo uma agência que tem várias marcas e... A mulher falou que no dia seguinte não queria que ele fosse. Assim, eu não tenho literalmente a comprovação, né? Ela não chegou, não quero que ele vá porque ele é negro. Mas assim, todo mundo sabe o jeito que falou. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Falou, não, é porque... Os outros meninos, sabe quando você fica tentando pegar a pessoa? Eu fiquei falando, mas o que ele fez? Ela não conseguia falar, né? Aí na última frase foi uma coisa tipo... Não, todos os meninos aqui têm um padrão tal, né? E ele tá um pouco fora, sabe? Meu Deus do céu. Então, é complicado. Mas assim... Por que será que isso ainda existe hoje em dia, né? Não sei. E, assim, na nossa área, né? Eu acho que é até bom essa parte, porque quando a gente tá falando de estúdio, de criatividade... Você vai de bermuda, você pode ser qualquer etnia, você pode ter qualquer opção, orientação, o que você quiser. Eu acho que é muito aberto e muito legal, pelo menos na maioria das que eu faço. Só que quando a gente tá falando das marcas num contexto social, aí pega. Ou pode pegar, sabe? Por exemplo, se eu vou fazer uma campanha de uma marca X no estúdio, né? Aí tudo livre. Agora, quando a marca tá num evento com os clientes ali, né? O pessoal mais social. Aí tem bastante preconceito. Ainda tem, infelizmente. E muitas vezes tem regras, assim. Tem cliente que fala, você não pode ir de bermuda, você tem que ir social, essas coisas acontecem também. Tem um cliente que me deu uma bronca esses dias disso. Eu fui, mas é porque a gente foi fazer um evento e eu tava de bermuda, eu ia ficar só editando ali no backstage, eu não ia nem aparecer no evento, só que ficou muita correria, tive que ir lá, pegar cartão. Mas é uma cliente amiga minha, ela sabe... Você sabe que é, né? Você sabe que é você. E ela me deu uma bronca, mas foi até engraçado. Mas tem, assim, não tem claro, né? Não tem formal. Às vezes tem, né? Se você for fazer uma coisa muito formal, assim, no espaço. Mas no dia a dia não, só que você tem ali um padrão. Tipo, se você não for, provavelmente não vai ficar legal, né? Eu mesmo já tive em evento que eu tava carregando equipamento, assim, junto com alguém, orientando ali o filmmaker, que eu tava de mochila, falou, você não pode ficar de mochila aqui, não. Eu falei, tá brincando. Tipo, num espaço grande, com vários lugares, eu tô me controlando muito aqui, porque pode me dar problema isso aqui, mas... Não, vamos acalmar, já entendi. E todo mundo tá entendendo. Sim, agora, pessoas inteligentes. Agora, quem quer começar com um negócio? O que precisa? Assim, com um negócio assim, Fábio,
Me convida, eu adoro filmar, adoro trabalhar com isso. O que eu preciso fazer? Preciso ter criatividade? Preciso estudar o quê? O que você indica para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho que você? Eu indico estudar, não necessariamente técnica, mas estudar coisas, vamos dizer assim, coisas mais atuais, coisas virais, coisas mais do momento, né? Como eu falei, hoje pode chegar uma pessoa com criatividade e bombar, uma pessoa super novinha. Não necessariamente ter um equipamento muito bom, mas precisa ter alguma coisa. Nem que seja o celular, né? Precisa ter um conhecimento, fazer alguma coisa. Hoje tem muito público, talvez até o público mobile de celular, né? Seja maior que o público de equipamento profissional. Mas assim, o meu maior conselho para você que quer seguir, quer entrar nessa área, é ter muita criatividade e fazer coisa diferente. Porque hoje, quem faz alguma coisa diferente, né? Dá um exemplo. Tudo bem, não é uma pessoa que está começando, né? O Arthur Paek, é o que... Aí, você tá com a cara de desatualizada, mas é aquele que faz aquelas receitas que vem, faz barulho, sabe? Sei. Né? Inclusive, a gente fez umas captações para ele, né? Indicou depois um pessoal que trabalha com a gente. Assim, é isso. Se você fazer isso, ou você criar uma trend, aquele cara lá do Instagram que fala, hoje eu vou fazer a lancheira do meu marido, daí fala, hoje ele vai levar o arroz, o molhinho. Se você tiver a criatividade, né, e força de vontade para fazer isso, tem muito público, tem muita coisa, né? E, assim, agora, se a pessoa quer ir para um lado mais cinema, mais artístico mesmo, eu acho que é começar com o que der, claro, comprando equipamento. Às vezes, se não conseguir comprar uma câmera, né, depende do que a pessoa quer, pelo menos comprar um computador ali para começar a fazer umas edições, brincar. E, assim, realmente, o que eu tô falando, eu falo de novo, nossa área é muito aberta mesmo, assim, né, tem um menino que trabalha com a gente, né, o Raul, ele tá 3 anos, com câmera mesmo, porque ele enrolou, viu? 1 ano e meio, 2 anos. Meu, o menino, tanto que ele trabalha, tanto que ele ganha hoje, sabe? Esses dias não, já faz um tempinho, na verdade. Mas foi recente. Eu mandei lá pra ele, eu acho que ele nem viu do jeito que ele é atrapalhado. Eu mandei lá escrito a renda média das pessoas, sabe? Assim, eu acho que... Eu não sei, tá? Mas pelas minhas contas ali, o menino já tá nos 5% que mais ganham do Brasil. E quantos anos ele tem? Não, ele já tem 31, né? Ele não é tão nossa, ele é muito velho. Coitado do Raul. Raul acabou. Raul, não, olha, o Fábio acabou com você. Pode desistir. Com 31 anos, o menino tá voando. Sim. E tá... Bom que eu tô falando um monte de coisa que eu não sei se eu posso ficar falando aqui, mas aí é problema seu. Bom, mas ninguém sabe quem é esse Raul. Só qual é a questão? Ele é menino da comunidade. Lá, leste, rua dele de terra. Agora ele se mudou, tá morando com a mulher, né? Em outro lugar, né? É pra lá também, mas é um lugar bem mais legal. E assim, ele começou fazendo assistência, né, para amigos de amigos, aí a gente viu, né, e viu que é um menino que queria aprender, ele ficou um tempinho indo em várias gravações com a gente e o menino se transformou. Uau! Qual área, né, é isso que eu tava conversando lá com o fotógrafo, qual área que, sem formação, sem estudo, em 1 ano e meio, tudo bem, ele foi muito bem apadrinhado, assim, no bom sentido, por mim, pelo Felipe Thiago, pelas pessoas que estavam com a gente, mas qual área que em 1 ano e meio você consegue uma renda aí de 5% dos que mais ganham no país, sabe? Uau! Então, e assim, por que ele conquistou isso? Porque ele é carismático, tem boa vontade, é criativo e quis aprender. O Fábio, sabe o que eu queria que você pudesse falar para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Quem não é visto não é lembrado. E a importância de ter alguém que faça seus vídeos, né? Não diretamente só para a marca, mas quem está começando um negócio, quem está já há muito tempo na internet, a importância dos vídeos que vocês fazem. A gente, o tempo todo, tenho que criar, produzir, porque hoje quem não é visto não é lembrado. Agora é você que é o profissional da área. O que você pode falar para essa turma? Responsa é essa, hein? Até com a minha própria equipe, aí ó, falar para vocês. Pelo amor de Deus, vamos começar a postar as coisas, vamos começar a divulgar. Não tem como. Eu falo pro cliente, ó, quem vai... quem é o filme que vai? É o fulano. Deixa eu ver Instagram. E não é que, não, deixa eu ver o portfólio. O pessoal não quer que você faça... É bom ter, tá? Pelo amor de Deus, não sou contra isso. Mas o pessoal quer ver ali sua rede social, quer ver quem você é, quer ver sua cara, quer criar empatia, né? E a gente quer isso também, dá pra entender. Assim, e quando você fala de quem não é visto não é lembrado, é muito literal isso. Por exemplo, a gente ficou aí uns 3 anos levemente afastado, que eu fiquei enrolando você pra vir aqui. Sim. Né? Você também só trabalha, cara, agora... viu? Tá vendo? Só poderia ser agora, né? Contando toda a história.
Se eu não tivesse visto alguma coisa sua, rede social, né, óbvio. Se eu não tivesse visto alguma coisa sua, rede social, não é que eu ia esquecer de você, mas eu não ia, por exemplo, se um dia eu quero fazer alguma coisa, quero chamar, eu vou chamar quem aparece, quem é lembrado, quem o algoritmo colocou ali. E assim, não tô falando isso, que quando a gente fala essas coisas, a gente pensa muito em Instagram. Não, é tudo, né? É Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes sociais, próprio WhatsApp, você tem que aparecer. E se você não quer aparecer, literalmente, sua imagem, seu trabalho tem que aparecer. E não tem como, né? A gente às vezes até reclama, o fulano ali, a gente fica com inveja, aquela dor de cotovelo de, o fulano tem um trabalho que eu faço igual, eu faço melhor, mas o fulano tá trabalhando mais. Ele tem os méritos dele. Com certeza ele é mais visto, com certeza ele é mais lembrado que a gente. Pois é. Olha, Fábio, eu queria continuar essa conversa aí por muito tempo, porque dá para acreditar que a gente já tá aqui. 3 horas, não dá. Né? O nosso diretor aqui já falou... Estamos já no final do nosso episódio. Direção complicada, né? Mas antes de você deixar seus contatos, né? Compartilhar como que as pessoas chegam até você, eu queria que você deixasse uma mensagem de tudo que a gente falou aqui, né? Tanto do sonho de criança, nessa transformação que você fez, como você começou, para onde você foi, gestão de equipes, os perrengues aí das gravações. Sim. Finaliza com uma mensagem aí para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Tá. Eu sei que às vezes é muito difícil, né, a gente fazer nossas coisas, a gente pensa que tá difícil, que o país tá difícil, que as coisas estão caras, etc. Mas por mais difícil que seja, a gente tem que lembrar que para plantar tem que colher, não tem outra forma. E se talvez você não esteja colhendo tanto hoje, talvez você não tá plantando hoje. Então é isso. Quantas pessoas aí, Zuckerberg, o próprio MrBeast aí, que é super novo, quantos vídeos ele fez por dia sem... recebeu uma visualização, posso estar exagerando, tá? Sem receber 10 visualizações. O caminho é sempre longo e sempre tem que plantar. Eu sei que às vezes não dá, eu sei que às vezes é difícil, mas é isso, tem que arrumar aquele tempinho. Você tá fazendo o trabalho, faz um pouquinho depois, faz um pouquinho antes, faz no meio do trabalho e não conta pro seu chefe, mas você tem que fazer. E, se puder, fazer o que você gosta, como eu fiz, que no fim é o que eu falei, a conta vem. Se você não faz o que você gosta, você vai querer fazer depois. Pois é, né? Você sabe que a gente tem que prestar muito atenção nas desculpas que a gente vive dando pra gente, né, Fábio? Ixi, eu dou várias. Porque hoje mesmo várias. Mas quanto mais desculpas a gente se dá, mais a gente deixa de se realizar. E não só se realizar profissionalmente, mas se realizar como pessoa. Então presta atenção aí nas suas desculpas e começa aí a cuidar de você e trabalhar naquilo que você gosta, mesmo que seja uma grande e um longo processo. Mas vai porque você vai ter um sucesso lindo como o meu amigo humano aqui, Fábio, tá tendo junto com Se sua ela tá empresa. Falando, eu não vou discordar. O Fábio já comigo andou bastante e agora... Plantei muito. Plantou muito. Não, mas continua plantando, né, Fábio? Isso que é mais importante. Ainda, né? Maravilhoso. Agora, olha aqui na câmera do meio e como que as pessoas chegam até você, Fábio? Fábio Camargo Costa, câmera do meio, olhando para você também. Instagram, Facebook. Minha produtora, filmes.fca. Instagram, Facebook, site www.fcachanges.com.br. Vai lá, me segue e fala que você me viu aqui no Compartilha Cast. Muito bom, isso mesmo. E se você quiser saber mais alguma coisa... complementa, escreve nos comentários, que daí, dependendo de como for, a gente grava um novo episódio, né, Fábio? Aí, eu venho. Em menos de 3 anos. Ele falou que foi o primeiro podcast, que agora você vai ver, ele vai sair dos podcasts que eu tenho certeza que você gostou. Eu adorei. Não, preciso fazer isso. Muito bom. Muito bom, agora conteúdo aí para vários meses também. Muito bom, então fica aí o convite para quando você quiser voltar aqui. Fechado, estarei de volta. Então tá bom. Então eu agradeço o Maurício, meu amigo Felipe Thiago, que esteve conosco aqui nos bastidores. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Meninos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!